Deputado, no primeiro bloco falamos bastante aí das audiências públicas. Eu acho que justamente fruto disso vem a questão social. O senhor fez uma crítica veemente quando do relatório final do orçamento em relação à área social. Eu queria que o senhor falasse um pouco do reflexo da questão dos recursos da área social e como ele tem sido debatido aqui na Alesp entre os pares para que se amplie esses recursos. É a principal bandeira minha, sinceramente. Por quê? Porque eu moro na periferia, moro junto com a população, principalmente a população mais carente, e a gente mora num estado que o orçamento que nós aprovamos esse ano é de 328 bilhões, né? É o maior do país, só perde para a União. O segundo orçamento, depois do estado de São Paulo, o primeiro orçamento depois do estado de São Paulo, é a capital de São Paulo, que passou de 100 bilhões o orçamento também. Tem como explicar que nós temos mais de 60 mil moradores em situação de rua, uma pobreza tão grande num estado tão rico como o estado de São Paulo. Os dois maiores orçamentos do país, depois da União, estão aqui no estado de São Paulo. Então, precisa investir mais, tem que ter prioridade, né? O governo Lula está demonstrando, criando ministérios, atender essa demanda, né? Enviando dinheiro para os municípios, as entidades, fazendo programas sociais, e aqui em São Paulo a gente não percebe isso. E eu fiquei muito chateado porque a gente criticava muito o governo tucano, que ficou 28, 30 anos aí governando o estado de São Paulo. E a gente, num estado rico, pujante como o estado de São Paulo, a gente com uma pobreza tão grande, né, como essa da questão da Cracolândia, dos moradores em situação de rua. E eu fiquei muito chateado realmente quando recebemos o orçamento do governo Tarcísio, que está começando agora. O primeiro orçamento que ele mandou, que nós votamos agora no final do ano. E ele conseguiu reduzir em 34% a Secretaria da Assistência Social, que não tinha 0,5% do orçamento. Ele conseguiu diminuir 4% na Secretaria da Cultura e 36% na Secretaria do Esporte. Tudo que mexe com o ser humano, né? Com famílias, com a juventude, com os idosos, com as crianças. Então a área social, por exemplo, do governo Tarcísio, eu percebi que não é prioridade. E é um absurdo, porque não adianta você construir ponte, construir viaduto, construir... Tudo isso é importante, mas o mais importante é o ser humano, é as famílias, é as pessoas que precisam. E você determina isso no orçamento, na distribuição do dinheiro. É você colocar o pobre no orçamento, é isso que está faltando. Tanto nível do município como do estado e também na União, que está sendo corrigido agora, né? E aqui em São Paulo nós temos esse problema enorme, um estado rico, né? Pujante, mais rico do Brasil, da América Latina, um dos maiores do mundo, e uma população tão grande de carentes, né? E se não fosse as entidades, trabalho como o padre Júlio Lancelotti faz, né? Eu moro na periferia, as igrejas evangélicas, as entidades católicas, eu não sei o que seria dessa população, que realmente passam fome, passam necessidade, né? E você ter um orçamento tão grande assim e mal distribuído. Então isso nós precisamos corrigir urgentemente. Não dá para admitir a gente viver num estado com um orçamento desse tamanho, um município com um orçamento desse tamanho, e a gente tem uma população tão grande em situação de rua.